Bom, para discutir tudo isso com a Leilane e comigo, o Merval Pereira está no Rio e o Gerson Camarote está em Brasília. Boa noite, Merval. Boa noite, em Camarote. Olha, o país vive um momento tão delicado, mas é tão delicado tudo que a gente viu acontecer, no mínimo da madrugada até aqui, para não falar do resto, que se esperaria, Merval, das autoridades um pouco de senso, um pouco mais de equilíbrio. Parcelas significativas da Câmara e do Senado a gente já viu que não tem isso. Mas talvez a gente pudesse pedir isso dos procuradores, porque visivelmente eles ultrapassaram a linha com essa ameaça de largar tudo, largar a Lava Jato. É uma coisa que o Ministério Público nem pode fazer, porque eles individualmente podem fazer o que quiserem da vida, mas o Ministério Público continua tendo a responsabilidade de estar à frente desse caso. E muita gente séria e com disposição de investigar no Ministério Público já vinha recomendando, como me disse um procurador, que essa bola fosse retirada de campo, que o Ministério Público retirasse o patrocínio ostensivo a esse negócio diante do que os deputados estavam muito claramente empenhados em fazer, tanto que uma hora acabaram conseguindo fazer. Agora, Merval, comparado com isso, a passada mais larga na marcha da insensatez foi, sem dúvida, dada pela Câmara e depois por Renan Calheiros no Senado, né? Pela Câmara, porque, Merval, eu fico pensando naquela sua frase de ontem, quer dizer, pessoas dizendo que estão fazendo coisas normais, coisas que não têm nada de normal. Está lá o Rodrigo Maia dando uma lição de que o parlamento está simplesmente exercendo o seu direito de legislar e de mexer nas medidas, quando, na verdade, é uma coisa muito diferente disso. Foi descaracterizado. E Renan Calheiros, que passou a vida dizendo que essas medidas não iam ter urgência no Senado, foi lá e colocou a toque de caixa, tentou colocar a toque de caixa para voltar. Só uma observação entre as mudanças que foram feitas lá no pacote da Câmara. Vamos lembrar que o que era crime de responsabilidade virou abuso de autoridade exatamente como o Renan quer lá no projeto do Senado. Olha, Renato, evidentemente essa pressa do Renan Calheiros tem uma explicação. Amanhã ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal e pode virar réu de um processo. Nesse caso, ele perde a condição de ser presidente. Basta que o Dias Toffoli libere o processo, que já foi aprovado, já tem maioria, dizendo que quem está na linha sucessória, na linha de substituição do presidente, não pode ser réu. Então, evidentemente... Merval, posso só fazer uma observação? Me informam no Supremo, sem dúvida ele está numa posição acuada e fragilizada, mas me informam no Supremo que por conta daquele pedido de vista do ministro Toffoli, o entendimento da maioria não pode ser imediatamente aplicado. Então, o Renan espera ficar na cadeira de presidente mesmo se ele virar réu. Não, mas é claro que não pode ser aplicado, mas vai ser muito difícil para o Dias Toffoli segurar esse processo com a decisão do Supremo, eventualmente, de tornar o Renan réu. Aí ele vai ter que liberar esse processo, porque se ele segurar o processo até fevereiro para deixar o Renan no cargo, aí ele passa a ser o cúmplice do Renan, né? Então, eu acho que essa situação vai ficar bem clara amanhã. A segunda coisa é o seguinte, essas medidas contra a corrupção, algumas delas não podiam ser aprovadas mesmo, né? Outras deveriam ser aprovadas para aperfeiçoar o combate à corrupção. Mas se o Congresso, se a Câmara ficasse nisso, desfigurando o projeto inicial, a única coisa que ficava claro é que a Câmara não tem disposição de melhorar o combate à corrupção. Não quer, e às vezes quer atrapalhar. Mas é do jogo e a Lava Jato continuaria normalmente sem essas decisões todas, porque até hoje não precisou delas. Elas só melhorariam as condições para combater a corrupção. Agora, o que aconteceu de grave ontem foi a inclusão nesse projeto foi a tentativa de pressionar a justiça, de constranger a justiça e criar esse crime de responsabilidade, abuso de autoridade contra os juízes e contra o Ministério Público. Isso é que é grave. Essa é que é a insensatez da decisão na madrugada de ontem. É a mesma insensatez que aprovar a anistia para o Caixa 2, que eles tentaram e não conseguiram, e aí conseguiram fazer isso, que foi uma coisa que foi meio de surpresa e eles encaixaram. Essa é a insensatez que vai levar
os cidadãos a protestar contra o Senado, contra a Câmara, no domingo. Hoje, os senadores que estavam contra avisaram. Nós estamos botando fogo nessa história. A gente tem uma manifestação convocada para o dia 4 e nós estamos aprovando coisas que são completamente contra o que a sociedade quer. Isso é uma loucura o que a Câmara está fazendo e o Congresso está fazendo, né? Então, essa é que é a gravidade da coisa. Claramente tem um movimento ali de autopreservação da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Eles estão tão apavorados tão apavorados com a delação da Odebrecht e da OAS que passaram a ficar insanos. Não conseguem raciocinar. Era isso que eu ia perguntar. Esse feitiço não pode virar contra o feiticeiro? Porque eles estão tão ansiosos em se proteger que isso cria, aprovar na calada da noite, de madrugada, transfigurar esse projeto, desfigurar esse projeto. Isso não pode fazer esse feitiço virar contra eles mesmo e a população ficar indignada, como já está? Tem sim, Leilane, até porque o que a gente viu é que... Oi, Renata. Não, eu ia te passar a bola mesmo. Tá. O que a gente viu, Leilane, é que teve lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, se aproveitou de um ambiente de comoção nacional por causa da queda do avião da Chapecoense, isso desviou o foco, isso permitiu mais liberdade na madrugada para aprovar todas as mudanças, acabou desfigurando a proposta original. Olha, faltou muita sobriedade no debate e houve muita pressa no debate. Eu acho que esse movimento desesperado com a situação dos políticos em relação à Lava Jato fica mais evidenciado em relação ao Renan Calheiros. Amanhã tem, como o Merval bem lembrou, esse julgamento. O Renan pode virar réu, não pela Lava Jato, por outro fato, em relação às despesas pagas por uma filha dele pela empreiteira Mendes Júnior, mas independente disso, mostra que houve sim uma tentativa desesperada de se colocar a votação no Senado imediatamente. E no momento em que precisa, Merval, Leilane, Renata, sobriedade de todos os lados. É uma matéria que está sendo analisada, uma legislação que está sendo feita no calor dos acontecimentos. O Senado derrotou Renan e decidiu pelo certo. Ter mais tempo para debater todas as medidas. Eu vi ali na Câmara já uma reação em relação à fala dos procuradores, dizendo que os procuradores estavam botando a faca no pescoço em relação aos deputados. Houve essa reação e claro que se queria criar esse ambiente de tensão exatamente para apressar essa votação. Então, o Senado teve a sobriedade de barrar a proposta que ali o Renan estava encaminhando e conseguiu agora mais tempo para analisar uma legislação, que é uma legislação importante para o país, pode sim ter ajustes, mas é uma legislação que não pode ser definida no calor dos acontecimentos com tanta tensão de todos os lados. Eu queria ainda falar sobre os procuradores. É claro que a atitude deles de ameaçar a renúncia coletiva é uma atitude muito mais política do que real. Eles estão fazendo uma pressão política sobre o Congresso e sobre o presidente Michel Temer para tentar salvar a operação, salvar a possibilidade de investigação. É claro que eles optaram por uma decisão dessas, optando por uma decisão dessas, eles estão entrando num jogo político que não deveria ser deles. Mas o processo legislativo de aprovar essas medidas e sancionar pelo presidente é um processo político. E eles estão agindo politicamente, porque a situação virou uma situação muito descontrolada. Então, se eles não usarem também as armas que eles têm para ter o apoio da população, eles vão ser engolidos pelo Congresso, né?